e vou colocar que você trabalha num restaurante. Uhum. E aí você vai culpar o restaurante porque você tem gastrite pela comida que você come no restaurante. Hum. Aí eu vou dizer que seria necessário, haveria a possibilidade, por exemplo, de realizar uma perícia para verificar se o comportamento fora do seu ambiente de trabalho concorreu ou não para a doença que você desenvolveu. Aí sim, por quê? O que a gente quer nesse estudo? Definir se a doença que você tem, ela foi gerada pela sua atividade laboral ou se ela foi gerada por questões extralaborais. Entendi. Tem que ser, quando você discute um processo, por exemplo, você tem que verificar se ele tem um nexo. Ah, tá. Então, o que acontece? Não basta você demonstrar, por exemplo, que surgiu. Vamos supor que você trabalhe dentro do seu ramo de atividade e você ficou doente, você ficou estressado. O estresse faz parte do trabalho, ele faz parte do seu dia a dia. Agora, você teve um excesso de trabalho, um acúmulo de trabalho, você sofreu pressões, etc. Aí isso poderia estar relacionado, mas Entendi. não necessariamente. Você sempre tem que buscar, quando você apresenta qualquer tipo de questão judicial, você precisa sempre buscar qual é o foco daquela situação, o porquê que ela surgiu. E aí sim você vai buscar, dentro desse porquê, se ele está ou não relacionado com o seu pedido. Nossa senhora, é legal entender isso. Agora, posso dificultar um pouco? É porque eu estou muito curioso. Tom, ela é boa, ela é boa. Manda bem. Olha só, todo mundo tem uma válvula de escape. O que que é essa válvula de escape? Eu estou muito estressado, trabalhei bastante. O que que é minha válvula de escape? Ir para academia, ir para jogar videogame, jogar futebol com os amigos. Aí me causa um problema desse, de tendinite. Ó, porque o Pedro realmente ele joga muito. Mas eu só falo, olha, eu tô fazendo tanto trabalho na empresa, tanto projeto que do que me destressa para me trabalhar onde é melhor é um café com videogame. E aí, como é que entra esse jogo aí? Aí nós podemos ter uma segunda questão, que seria uma contribuição. Não seria necessariamente a atividade, mas a atividade laboral ela pode ter contribuído. Então, assim, vamos dizer que eu não teria uma responsabilidade de 100% sobre aquela doença, mas sim eu contribuir para aquilo. Por exemplo, você deu aí a questão da atividade física, Uhum. né? Muitos profissionais chegam na segunda-feira, depois do futebol, do final de semana, e aí fala: olha, eu estava, vamos colocar um vigilante, eu estava andando na empresa, fazendo a ronda, e eu caí e tropecei dentro da empresa. Ah, E aí eu fui socorrido, tal. Então, olha, a luxação que eu tive no meu pé foi na empresa. E a gente sabe que não. A gente sabe que teve o futebolzinho, a selfie, né, do final de semana. E aí a gente vai buscar. Quando ocorre dentro da empresa, por exemplo, existe uma investigação do acidente ou a investigação da doença, existe um prontuário médico que todo profissional e a empresa ela é obrigada a ter um cuidado com o seu profissional. Então, você tem que fazer exames periódicos, tem uma série ali de normas que você tem que cumprir com aqueles funcionários. tá. Quando isso acontece dentro de uma empresa, a gente tem que saber o que aconteceu? Foi a empresa, foi o trabalho que o Pedro exerce que gerou essa doença ou esse risco? Ou foi uma atividade extra?
E quando a empresa concorre, por exemplo, é o que a gente chama de concausa. Então, a empresa não apresenta a causa direta sobre aquela patologia, mas ela agravou, por exemplo, a doença que você já tinha. Então, isso ela também pode ser responsável. Carambola. Que análise. Eu pensava que eu sabia analisar bem esse sistema, mas a análise do perito aí, meu Deus do céu. É um trabalho muito legal. E, assim, ele está, com o passar dos anos, está ganhando um bom mercado. Antigamente era uma proforma dentro do processo, mas hoje é muito, muito legal. E, assim, é como se fosse um processo investigativo, sabe? Então, assim, É, chega um processo para a gente analisar, né? Que profissional contratar, que especialidade buscar, né? Conversa-se com um advogado, tenta entender o que aconteceu, se reúne muitas vezes com a empresa para traçar uma linha, para buscar. Aí a empresa faz uma busca na internet, o advogado busca também, conversa, né, com os profissionais que estão ali do lado. Porque, assim, é muito raro quando a empresa tem uma responsabilidade e ela não arca. É muito raro. Por quê? Porque ela tem um respaldo todo por trás. Tem seguro, tem encaminhamento para o INSS, né? Tem toda uma situação aí por trás para recuperar esse funcionário. Então, entendi. é muito legal. E, assim, às vezes, no meio da perícia, assim, a pessoa que estava negando tudo, de repente, ela solta alguma coisa. Aí a gente fala, Uh, é verdade? já, Nossa! já dá até aquele sorrisinho de lado. Ah, rapaz. Que